Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, segundo Thanks God Everyday da semana, né? Falando sobre bloqueios, vamos ler Romanos 12, versículo 2. Bom dia a todo mundo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformeis, mas transformai pela transformação da mente, pela renovação da mente. Como renovar nossa mente, né? É isso que nós temos falado esses dias aqui, né? E eu realmente sinto, eu espero que você também sinta assim, uma revolta, assim, uma revolta santa, né? Vamos chamar assim. Uma revolta santa pela situação que os filhos de Deus estão vivendo nesse tempo, né? São tantos bloqueios, é tanto sofrimento, é tanta vida longe da plenitude, né? Sejam bem-vindos todo mundo aí, Ivânia, Thalita chegando aí agora, os meninos já estavam na sala, né? É tanto filho de Deus vivendo uma vida mais ou menos que eu sinto uma revolta santa, né? Tem um livro muito interessante, quem não leu, eu sugiro que leia, eu acho que eu já li 4 vezes, mas eu demorei de ler esse livro por um bloqueio que eu tinha, né? Que eu estou trabalhando muito forte, o bloqueio de religiosidade, né? Esse foi um bloqueio que me deu muito trabalho. O bloqueio de religiosidade me impediu de ler o livro Mais Esperto que o Diabo. Então eu já tinha o livro em casa, o livro físico, e eu demorei de ler, e eu sugiro que vocês não cometam esse erro, né? Leiam esse livro, Mais Esperto que o Diabo. O que conta esse livro, né? Ele fala o seguinte, ele fala sobre como que nós, do Napoleão Hill, né, o mesmo autor de Quem Pensa Enriquece e tantos outros, o que ele fala de uma forma não religiosa, eu vou falar aqui de uma forma mais espiritual, né? Deus construiu um mundo para nós e tudo que Deus fez está pronto, está terminado e é perfeito. Então essa é a realidade de Deus, né, para nós. Então ele fez o homem no 6º dia, depois que ele tinha feito todas as coisas. Então o homem chega num paraíso pronto, num mundo pronto e perfeito. Aqui Paulo fala para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? É tudo aquilo que ele criou para nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas. Essa é a nossa, foi para isso que nós somos criados. E aí você vê hoje as pessoas vivendo num mundo tão diferente. Mas por que foi diferente? Porque veio alguém, né, um ser que veio e enganou. Nós entendemos essa enganação lá no início, no Éden, quando ele engana Adão e Eva, né, que leva a informação até Adão, e eles experimentam o que não deveriam experimentar. Mas isso não está lá só no início da criação, tá? Hoje também. O inimigo de Deus, o nosso inimigo que veio para roubar, matar e destruir, pegou a obra perfeita de Deus, tudo que Deus faz é bom e está pronto e está perfeito, e é para nós, para os filhos, e ele vem dar uma roubada, né? Ele rouba o que é verdade e devolve para nós o fruto estragado. Ele pega o que é perfeito, estraga e devolve para nós e oferece para nós o fruto estragado. E o que isso tem a ver com bloqueio, né? Seja bem-vinda aí, Lívia. O que isso tem a ver com bloqueio? Vou dar um exemplo da sexualidade que fica muito claro para a gente poder entender. Então o sexo foi criado por quem? Né? Quem foi que criou o sexo? O sexo foi criado por Deus, tudo que Deus faz é bom. Então o sexo ele foi criado para o homem, mas de uma forma totalmente perfeita. E o que o inimigo faz então? Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que ele não tenta fazer isso com o homem adulto, ele faz com a criança. Aí temos então uma criança que sofreu algum tipo de abuso na área sexual. É interessante essa questão de abuso, porque a gente pensa que o problema grande é quando existe um estupro, às vezes uma palavra abusiva, um toque abusivo, ele é tanto ou mais prejudicial para aquela criança que vai virar um adulto do que propriamente o abuso. Depende da forma como a criança recebe. É o que a criança percebeu, né? Então, ele, de alguma forma, uma criança foi abusada, uma menina ou um menino foi abusado. Quando ele chega na fase adulta, essa pessoa consegue enxergar o sexo
da forma como Deus criou? Acho que não, né? Acho que não. Outro dia eu ouvi um depoimento de uma mulher de Deus, uma mulher de mais de 40 anos, casada, já mãe de 4 filhos, e ela contava, hoje ela é casada com um homem bacana, um homem bom, um homem que completa ela em tudo, mas ela foi abusada muitas vezes na infância. Então ela perdoou o abusador, ela é uma pessoa espiritual, ela já resolveu na espiritualidade, ela perdoou o abusador. Mas hoje, isso nós ouvimos, né, algumas pessoas que estavam junto na sala, nós ouvimos esse depoimento dela, quando ela é tocada pelo marido, que tá tudo certo, o casamento é um casamento bom, mas quando ela era tocada pelo marido, ela era remetida às sensações que ela tinha de nojo, de abuso, de repulsa. Então o que aconteceu aí é o que acontece muito comumente em todas as áreas. Estou falando de sexualidade, mas acontece em todas as áreas. Então o inimigo de Deus vem e rouba a beleza da sexualidade, estraga tudo isso. E essa mulher hoje, que é uma mulher, uma serva de Deus, ela não estava conseguindo, agora estava resolvendo o problema, ela não estava conseguindo curtir com o marido, ela não estava conseguindo ser a melhor esposa, ela não estava conseguindo se entregar para o marido da maneira que deveria ser por conta desse bloqueio. Então o bloqueio ele vem na verdade para roubar de nós a vida plena. E muito interessante essa passagem, né? Romanos 12, quando Paulo diz, não se conforme com isso, não se conforme, mas transforma essa realidade. Mas como, Paulo, que eu vou transformar essa realidade? Através da renovação da sua mente. Então eu renovo a minha mente, automaticamente eu estou mudando a minha condição. Eu estou mudando a minha vida através da renovação da minha mente. E como é que eu faço para renovar? É interessante nós observarmos que nós somos então um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. E quando nós temos uma espiritualidade bacana, quando nós temos costumes, hábitos, né? De fazer práticas ou enfim, de ter intimidade com Deus, muitas vezes nós resolvemos a questão espiritual, por exemplo, perdoando. O perdão é na esfera espiritual, mas nós não continuamos com esse trabalho nas outras duas esferas, que é a emocional e a física. E aí nós achamos que está resolvido porque nós já perdoamos. Sim, nós já perdoamos na área espiritual, mas ainda incomoda, ainda dói. Por que está tão mal resolvido, às vezes, tudo dentro de nós? Porque na área emocional, principalmente, nós não resolvemos. Então, como que nós resolvemos na área emocional? Dando um novo significado, que foi o que eu deixei para vocês ontem, espero que vocês tenham usado, ou esse que eu deixei, ou algum outro. A ressignificação, ela vai ser feita através de uma volta lá no passado. E como que eu volto, né? Então, eu deixei para vocês lá uma mentalização ou uma visualização. Para quê? Para encontrar essa criança que está dentro de nós, que está ferida ainda. Para dar um novo significado. Tudo o que nós temos de significado hoje, nós podemos dar um novo significado. Ontem nós falamos muito e vamos falar mais ainda sobre isso. O que é então um bloqueio? O que nós chamamos de bloqueio, na verdade, o bloqueio, ele é um arquivo. Um arquivo, nessa história que eu contei no início, né, dessa mulher que ainda sofria do abuso que ela sofreu lá na infância, então ela tem um arquivo. O arquivo ele fica registrado, é um arquivo mesmo que nós temos na cabeça. Então como que fica o arquivo, né? Minha luzinha me deixou na mão aqui. O arquivo, ele funciona da seguinte forma, ele te dá um significado. Vamos sem luz mesmo. Ele te dá um significado para determinada situação. Então, por exemplo, essa pessoa, essa mulher, né, que sofreu esse abuso, então ela olha para a sexualidade, por exemplo, o marido atualmente, né, o marido tocando ela, e o registro responde com a emoção negativa, com a emoção sofrida. É ruim, é falta de respeito, o que está fazendo não é legal. Então é o registro que responde, o bloqueio é que responde. Isso é terrível, terrível. Isso em tudo na vida, né? Todos os bloqueios que nós temos são registros que respondem ao que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos apagar esse registro. E como nós apagamos o registro? Dando um novo significado. Ontem eu coloquei aqui como que nós podemos entender esse registro ou esse bloqueio como um outro eu dentro de mim. Então eu tenho o meu eu, a minha essência verdadeira, quem eu sou verdadeiramente, e eu tenho um bloqueio. E eu bloqueio um outro eu dentro de mim. E se eu não cuidar desse outro eu, ele cresce, ele fica muito mais forte, muito maior do que eu, o eu verdadeiro, a essência. Por quê? É aquela velha história do cachorro, né? Tem uma metáfora lá, o cachorro que vence a briga é o cachorro que eu mais alimento, né? Então, como que eu alimento esse bloqueio?
com as escolhas na vida. Então como eu não tenho consciência do meu bloqueio, eu vou fazendo outras escolhas na adolescência, na juventude, na vida adulta, outras escolhas que vão reforçando cada vez mais o bloqueio que eu já tenho. Então, bloqueios de culpa, eu vou reforçando o bloqueio de culpa, bloqueio de escassez, eu vou reforçando o bloqueio de escassez. Tudo que nós vamos escolhendo, enquanto nós não tivermos consciência do nosso bloqueio e não trabalhar isso, são situações, pessoas que vão reforçar ainda mais o bloqueio que eu tenho. E como está muito escondido, às vezes para mim na infância, essa criança está tão sofrida lá dentro, tão escondido, muitas vezes eu nem me lembro conscientemente, mas inconscientemente eu sei, mas conscientemente eu não me lembro do que aconteceu. E eu acho então que foi, eu me casei, o meu ex-marido, né, separei, meu ex-marido, ele era um abusador, meu ex-marido, ele não me respeitava, então eu me separei. E aí esse meu ex-marido é meu problema, né? Aí nós erramos o alvo. Não é o ex-marido que é o problema, não é o chefe difícil que é o problema, não é a mãe que tá ali te perturbando hoje que é o problema, não. Ou não é aquele filho problemático que te tira a paz, nada disso é o problema. Nós erramos o alvo quando nós entendemos que essas pessoas estão nos trazendo problemas. Na verdade, o nosso problema está dentro de nós. Somos nós mesmos, ou seja, essa criança não tratada. A criança não tratada é o problema que nós temos hoje. Ou nós paramos tudo e vamos resolver o problema dessa criança, ou nós vamos continuando esse processo de atrair pessoas para reforçar os nossos bloqueios. E assim nós vamos distanciando cada vez mais da vida plena que Deus tem para nós. Nós vamos nos distanciando da vontade boa, perfeita e agradável. E aí isso explica porque tantas pessoas espiritualizadas, pessoas que têm intimidade, pessoas que buscam Deus, por que muitas pessoas desse jeito estão sofrendo tanto em algumas áreas? E aí tem até um ditado popular que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso aí mostra a história de pessoas que têm convivência, que têm vivência com o Criador, com Deus, que tem vivência espiritual, que tem testemunho inclusive para dar, mas que dentro de várias áreas da vida são vidas ruins, são vidas opostas à vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Oposta. Deus quer a vontade boa, perfeita e agradável na sua vida, e hoje eu represento o oposto disso. Por que eu represento o oposto? Porque o meu eu falso, que é o eu do bloqueio, ele está mais forte do que o eu da essência. E só posso resolver isso dando um outro significado, voltando na história. Tem várias técnicas para você voltar. Uma das técnicas é através de visualização. E esse adulto que você é hoje, esse adulto, ele é capaz, ele tem maturidade suficiente para mostrar para aquela criança uma outra visão. Né? Outra visão. Tem alguns casos mais fáceis, outros casos bem difíceis, mas uma coisa eu posso te garantir: todos nós temos uma dúzia no mínimo de coisas para serem ressignificadas. Sabe por quê? Porque a gente faz a pergunta, né? De onde, quem é que faz isso, né? Quem é que faz isso? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em um abuso sexual, tá, é o abusador, tá mais fácil de enxergar. Mas e eu não fui abusada? Então onde é que tá esses problemas que eu vivo? Nós temos os bloqueadores. E os bloqueadores são pessoas de autoridade que normalmente a criança ama e tem respeito e aceita sem filtro aquilo que aquela pessoa está falando, que são os pais, os professores, os pastores, os padres, os primos. Engraçado que a maioria é tudo com P, né? Mas tem outros também que não é com P. E mãe, que é com M, tá junto com o pai, né? Que são pais, né? E por que então, né? Por que eu, amando tantas minhas filhas, eu bloqueei as minhas filhas? Por quê? Porque eu era bloqueada. Eu tive as minhas filhas e criei as minhas filhas, hoje estão todas adultas, eu criei as minhas filhas ainda bloqueada. Então, é porque eu não amo as minhas filhas? Não, muito pelo contrário, é por amor, mas é o amor que adoece. Eu não escolhi bloquear, mas por amor eu bloqueei. Porque eu repassei os meus bloqueios para elas. É assim que acontece. Então quando eu fico com um problema, minha mãe me abandonou, minha mãe me bateu, meu pai não sei o que, meu pai era um alcoólatra, meu pai não tinha responsabilidade, meu pai arrumou um amante, minha mãe não sei o que, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Quando eu fico isso, eu tô caçando, na verdade, eu tô procurando aí um culpado.
E eu vou encontrar esse culpado. Normalmente é pai e mãe mesmo. E professores e pastores e padres também. Só que pai e mãe é o mais forte. Mas quando eu estou buscando esse culpado, eu estou errando o alvo. Não, eles não fizeram isso porque não me amavam. Gente, um pai e uma mãe, quando abandona uma criança, ele não faz por falta de amor. Ele faz porque o nível de bloqueio dele é tão alto, a inconsciência dele é tão gigante, que ele faz isso sem ter noção do que vai acontecer com essa criança, que vai virar um adulto bloqueado, que se não desbloquear, vai bloquear outros, vai bloquear os filhos, os sobrinhos, as pessoas que convivem, as crianças que convivem. Então não erre o alvo, achando que seu problema é alguém. Acerte o alvo, corrigindo os bloqueios que estão dentro de nós. E então seja diligente, né? O que é ser diligente que a palavra fala? Ser diligente é levantar e fazer. Eu vou atrás disso. Eu vou atrás de encontrar. Eu vou atrás de trabalhar. Eu vou fazer 1000 vezes o que tiver que ser feito até eu me tornar uma pessoa livre. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, para acessar essa liberdade, eu tenho que ter coragem de mexer com os arquivos que estão aqui dentro. E são muitos arquivos, são muitos arquivos. Um dia Deus me deu uma visão, que é uma analogia para nós entendermos o que é uma vida com bloqueio. Olha só, pega a visão, né? Pega aí a visão. Deus me mostrou que, assim, você, nós ganhamos um apartamento. Imagina você hoje... Isso, fazer 1000 vezes, Nádia. Eu tenho feito também, eu tenho feito na maioria das vezes, 3 vezes por dia, exercícios que desbloqueiam. Porque eu tenho pressa, porque eu já passei 50 anos bloqueada, eu tenho pressa em desbloquear, né? Eu falei, Deus, eu não admito, eu não aceito viver menos do que mais 50 anos. Porque foram 50 anos bloqueada, né? Então agora eu quero 50 anos no desbloqueio, livre. Eu quero 50 anos vivendo o melhor dele na Terra, né? Então eu não aceito, Deus, menos do que 100 anos, no mínimo, né? Mas 120 acho que é um bom número. Então vamos lá, a visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão de um apartamento. Então imagina, você ganhou um apartamento. Um apartamento num bairro nobre da sua cidade. Um apartamento com quartos, muitos quartos, com suítes maravilhosas, com salas maravilhosas. É um apartamento muito valioso. Um apartamento assim que, se você, dentro da sua limitação, você não tem nem noção de quanto vale esse apartamento. É um apartamento assim... muito bom, muito grande, muito rico, muito confortável, muito seguro, muito tudo. É esse apartamento que você ganhou. Aí você pega a chave e você, muito empolgada, você vai lá acessar esse apartamento. E quando você chega lá, quando você abre a porta, você vê que tem um mau cheiro desse apartamento. E você logo percebe que está cheio de entulho o apartamento. Nas salas, muito entulho, como se alguém tivesse usado coisas que não estava usando mais, cadeiras quebradas, sofás sujos, muita coisa suja, muita coisa velha, tudo jogada na sala, jogado no quarto. Quando você vê, tem animais vivendo ali dentro e fez cocô ali dentro, e tem cheiro de cocô de gato e cocô de cachorro, e parece que urinaram no apartamento inteiro. O apartamento está totalmente sujo. E aí agora você fica totalmente chocado. Quando você percebe a sujeira do apartamento, você fica chocado com o que você está vendo. E o que você está sentindo. Tem mau cheiro, não tem como viver ali dentro. Um apartamento lindo, mas não tem como viver ali dentro. Você tem 2 opções. Fecha a porta, tranca e não usa o apartamento. É uma opção. Segunda opção, começa a limpeza. Foi lindo o dia que Deus me mostrou isso. Começa a limpeza. Ah, André, mas vai demorar muito tempo? Não tem problema. Pode demorar o tempo que for, mas eu não tinha acesso a esse apartamento, agora eu tenho. Eu vou me dedicar à limpeza desse apartamento. Eu vou lavar, eu vou pegar os entulhos, vou colocar lá fora, eu vou jogar fora. E olha, deixa eu falar uma coisa, eu não tô nem querendo saber quem foi que fez isso não. Eu não quero saber quem fez isso. Eu não quero saber quem deixou esses cachorros. Que cachorro que fez mais cocô, mais xixi. Eu não quero saber quem foi que jogou esses entulhos. Eu não quero saber quem foi. Eu quero saber que se eu posso me dedicar mais, eu vou gastar menos tempo para a limpeza desse apartamento. E imagina quando esse apartamento ele estiver totalmente limpo, eu vou viver dentro desse apartamento que é tudo de bom e ele vai estar limpo. E se aparecer mais alguma sujeira depois, eu vou tornar a limpar. Porque eu não sei, não importa quanto tempo eu vou levar e qual o trabalho que vai me dar. O que eu sei que é meu esse apartamento. Essa é a vida. Essa é a vida que nós temos direito. Nós recebemos essa vida sim. Como esse apartamento poderoso, maravilhoso, perfeito. Em tudo ele é bom. Mas está sujo. Nós recebemos essa vida, mas sujaram a nossa vida. E nós também sujamos repetindo escolhas erradas. Sujou tudo, mas não tem problema, nós vamos limpar.
E nós estamos aqui para isso. Esse é o convite que nós temos aqui no Thanks God Every Day, né? Que é nosso encontro matinal. Limpar, 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 até ficar totalmente limpo. Mas não precisa ficar totalmente limpo, 100% limpo, para a gente começar a já respirar um ar melhor. Nós vamos respirar um ar melhor nesse lugar, porque já está começando a ficar mais limpo. Nós vamos sentir mais conforto. De repente eu posso limpar um cômodo e eu posso dormir já nesse cômodo, porque está limpo, está cheiroso. Mas não quer dizer que eu não vá ter que continuar essa limpeza. Eu durmo num cômodo, no dia seguinte eu levanto e começo a limpeza de novo no outro cômodo, até ficar livre de todos os bloqueios que eu for sendo revelado: escassez, autoestima, sexualidade, religiosidade, culpa. Tudo isso, vamos ficar livre de tudo isso. Amanhã eu vou falar de cada um para a gente ir identificando esses bloqueios. Eu estou muito empolgada com tudo que está acontecendo na minha vida e tudo que já está acontecendo na vida de todo mundo que está aqui junto. Nós estamos num tempo novo. Deus tem algo novo para mim e para você. E nós vamos construir isso juntos e também separados, na individualidade, no nosso secreto, junto com o Papai, junto com o Filho e com o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós vamos falar de um por um de cada um dos bloqueios.